Olá pessoal, vamos agora à segunda parte da nossa aula sobre tempo geológico e dessa vez vamos abordar a coluna geológica padrão e a datação absoluta. Então, o tempo geológico ele é dividido em várias faixas. A maior delas são os éons, tá? Então nós temos aqui o éon radiano, que vai de 4,6 bilhões de anos a 4 bilhões de anos. Alguns autores trazem 3,8 bilhões de anos. O arqueano, de 3,8 ou 4 bilhões de anos a 2,5 bilhões de anos. O proterozoico, de 2,5 a 542 milhões de anos. E o fanerozoico, que de 542 milhões de anos ao recente, ok? Esses três primeiros aqui, radiano, arqueano e proterozoico, são coletivamente chamados de pré-cambriano. Então, só para vocês terem uma ideia, o pré-cambriano abarca 88% do tempo geológico. Bem, dos éons que acabamos de ver, o único que a gente tem uma divisão mais precisa é o fanerozoico, né? Que ele é dividido em eras, tá ok? Quais são as eras? O paleozoico, que vai de 542 milhões de anos a 245 milhões de anos. O mesozoico, que vai de 245 milhões de anos a 65 milhões de anos, aqui é a era dos dinossauros, tá? E o cenozoico, de 65 milhões de anos ao recente. Bem, depois das eras, nós temos os períodos, e aí vai havendo um aumento, né, das divisões da coluna geológica da Terra, tá? Então aqui nós temos radiano, arqueano, proterozoico e alguns eventos biológicos aqui, ó. A vida primitiva surgiu há 3,5 bilhões de anos. O oxigênio livre na atmosfera foi há 2,5 bilhões de anos, né? Mas somente em torno de 600 milhões de anos, mais ou menos, é que surgiram os organismos pluricelulares. Isso muito provavelmente está associado a esse período aqui, conhecido como bola de neve, em que toda a Terra, há cerca de 700 milhões de anos, ficou congelada e, quando ela degelou, deu oportunidade para que novas espécies surgissem, ok? Depois, já no fanerozoico, tá? No éon fanerozoico, nós temos, como vimos no slide passado, paleozoico, mesozoico, cenozoico. O paleozoico ainda é dividido em períodos, cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano, certo? E aqui alguns dos principais eventos biológicos e alguns dos principais eventos geológicos e climáticos. Então, por exemplo, nós temos aqui a origem dos peixes, né, no ordoviciano, certo? Então, as plantas continentais só apareceram no siluriano, ou seja, há 420 milhões de anos atrás. Então, antes disso, os continentes existiam, né? Mas não existia vegetação nesses continentes. Eles eram, digamos, imensos desertos, ou seja, sem vegetação, tá? Então, só há 420 milhões de anos é que as plantas continentais surgiram. As grandes florestas, elas vieram aqui no Carbonífero, tá? Então, em torno de 360 milhões de anos atrás. Os répteis surgiram em torno de 290 milhões de anos atrás. Então, essa é a divisão até o Paleozoico, certo? Bem, para falar do início da origem da vida, né, nós temos que falar das algas cianofíceas e dos estromatólitos. Esses aqui são estromatólitos atuais, lá na Austrália, tá? Mas os estromatólitos que são encontrados nos registros geológicos, eles são bem parecidos com esses aqui, ó, tá? Então são colunas, né, formadas, construídas por essas algas, né? As algas, na verdade, eram microscópicas, mas elas construíam essas colunas para se proteger das tempestades, né? Ou da variação pura e simples de turbulência da água do mar, certo? Então, nesse período aí, 3,5 bilhões de anos, só existia vida nos oceanos. A vida surgiu nos oceanos, ok? Depois vem as outras duas eras, o Mesozoico, como eu falei, é a era dos dinossauros, e o Cenozoico. O Mesozoico é dividido nesses períodos aqui, Triássico, Jurássico e Cretáceo, tá? E surgiu os dinossauros aqui no Triássico, mas o domínio maior dos dinossauros foi exatamente no Jurássico, aqui entre 208 milhões e 146 milhões de anos atrás, tá? Já no Cretáceo, ainda no Jurássico, perdão, surgem os pássaros, e no Cretáceo surgem as plantas com flores. Há cerca de 65 milhões de anos atrás, os dinossauros foram extintos, acredita-se, por causa de um choque de um grande asteroide que caiu na costa mexicana
e pode ter provocado tsunamis de até 1000 metros de altura, ok? Ou até mais que isso. Só para vocês terem uma ideia, né, aqui a famosa Pangeia, que a gente estuda lá no ensino médio e vai ver também na próxima aula, ela começa a se partir aqui em torno de 200 milhões de anos, certo? Depois vem o Cenozoico, que é dividido nos períodos Paleógeno, Neógeno e Quaternário, tá? Então, no Paleógeno, os mamíferos eles têm uma ampla expansão, exatamente por quê? Porque muitos dinossauros que foram extintos eram carnívoros, então provavelmente eles caçavam os mamíferos, né, para devorar. Os mamíferos não tinham vez, digamos assim. Depois que os dinossauros sumiram, eles começaram a se expandir mais e mais, tá? Surgem as baleias e as gramíneas. E só lá no Quaternário é que vem surgir os primeiros humanos. Ainda não o Homo sapiens, tá? O Homo sapiens vem surgir bem depois, aqui já no Pleistoceno, tá? No final do Pleistoceno, perdão. E aqui temos alguns eventos geológicos, né? As montanhas rochosas lá nos Estados Unidos, né? Elas surgiram aqui. A formação dos Himalaias, né? A partir de 35, 38 milhões de anos, é que a Índia começou a se chocar com o restante da Ásia e os Himalaias começaram a ser elevados. É a formação dos Andes, né? Elas vêm daqui de baixo, mas os Andes cresceram mais fortemente a partir aqui do Neógeno, tá? Em torno de 23 milhões de anos. E finalmente aqui mais um período glacial, porque foram vários períodos glaciais ao longo da história do nosso planeta, certo? Olha só alguns peixes da bacia do Araripe lá no Cretáceo do Ceará, né? Então olha só o tamanho desse peixe, né? Esse peixe aqui ele tem aproximadamente uns 50 centímetros aí de comprimento, né? E aqui dentro, ó, peixinhos bem menores, né? Dentro desses tabletes aqui alguns fósseis, né? A nadadeira de um ictiosauro, né? Que habitavam os mares, o pterossauro, que eram os dinossauros que voavam, às vezes pequenininho, né? Tem uma moeda aqui de 25 centavos, só para a gente ter uma ideia do tamanho dele, mas existiam pterossauros bem maiores. Na própria bacia do Araripe, encontraram na década de 90, se não me engano, um osso, né, de parte da asa do pterossauro, que quando fizeram uma reconstituição, ele tinha quase 12 metros de ponta a ponta, de uma asa a outra, ok? E aqui são pegadas de dinossauros lá na cidade de Sousa, na Paraíba. Olha só, né, as pegadas de alguns dinossauros aqui caminhando e ficaram registradas aqui nessas rochas argilosas, tá? Bem, em relação à diversidade biológica, né, os fósseis mais antigos estão aqui há 3,5 bilhões de anos, das algas cianofícias, os estromatólitos, certo? Depois, eles se tornam abundantes, né? Vai havendo, depois de 2 bilhões de anos, o acúmulo de O2 na atmosfera, aparecem há cerca de 1 milhão de anos as células nucleadas, e aqui, há 700 milhões de anos, o período bola de neve. Então, isso aqui é um marco muito grande, porque é exatamente depois que a Terra volta a aquecer que há uma maior diversidade aqui, ó, biológica, ou seja, começam a aparecer uma grande quantidade de espécies, ok? E, finalmente, vamos falar um pouquinho da datação absoluta. Nós falamos da datação relativa na aula passada, na primeira parte, né, da aula passada, que data o que é mais antigo, o que é mais novo, mas não dá uma precisão de idade. E com a datação absoluta você vai dizer, né, dentro de uma margem de erro, evidentemente, qual a idade de uma rocha, por exemplo. Então, ela é baseada em quê? Ela é baseada na decomposição dos isótopos instáveis, do núcleo dos isótopos instáveis. Então, nós temos aqui um núcleo radioativo, certo? Que se ele sofre uma radiação alfa, ele vai perder 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Nêutron em vermelho e próton em azul. Então isso vai fazer com que o número atômico do novo elemento químico ele diminua de 2, já que perdeu 2 prótons, e diminua a massa atômica em 4, já que perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, certo? O segundo tipo de radiação é a chamada radiação beta, tá? Então o que é que vai acontecer? Existe um nêutron aqui, certo?
escapa desse nêutron um elétron, porque o nêutron ele pode ser formado, né, pela atração de um elétron e o próton, que vai anular a carga, já que um tem carga positiva e o outro negativa, mas a massa não vai se alterar significativamente, já que a massa do elétron é desprezível, ok? Então o elétron escapa do nêutron e forma o próton. Então não vai ter aumento do número de massa, mas vai aumentar o número atômico de 1, tá? E o elétron, perdão, e aqui a captura de elétron, né? O que é que vai acontecer? Tem o próton aqui, ele captura um elétron errante da eletrosfera e vai se transformar no nêutron. Então, o número de massa, mais uma vez, não vai variar, em compensação, o número atômico do núcleo radiogênico, que é o novo núcleo formado, vai ser de menos 1, ok? Vai diminuir em 1. Bem, aqui nós vamos ter uma animação mostrando essas emissões, essas radiações, transformação de um núcleo radioativo em um núcleo radiogênico. Então, no caso da emissão alfa, certo? Radiação alfa, nós vamos ter essa situação onde a partícula alfa, né, é a perda de 2 prótons e 2 nêutrons. Então o número atômico vai diminuir de 2 e o número de massa de 4, certo? Depois da radiação alfa, nós vamos ter a radiação beta, onde nós vamos ver agora um elétron vai escapar de um nêutron e vai transformar ele em próton, certo? Olha só, ele escapando. E aí o número atômico vai aumentar em 1, tá? E finalmente, a captura de elétron, tem um elétron errante aqui na eletrosfera, certo? Esse elétron ele vai ser capturado por um próton que vai se transformar no nêutron, ok? Bem, vai existir a chamada taxa de depleção, ou seja, o caimento da quantidade de isótopos instáveis e o aumento dos isótopos estáveis, ou seja, a diminuição dos isótopos radioativos e o aumento dos isótopos radiogênicos, ou isótopos pais e isótopos filhos, ok? E para que isso aconteça, a gente tem que levar em consideração a meia-vida. Então, o que seria essa meia-vida? Se você tiver um elemento X que vai se transformar no elemento Y, então você, numa amostra, você vai ver a proporção de elemento X e elemento Y. Se for 50% de um, 50% de outro, essa é a meia-vida. Levou quanto tempo? 1 bilhão de anos? Então 1 bilhão de anos é a meia-vida daquele elemento X. Então, essa taxa de depleção ela não é uma taxa linear, certo? Então, metade, depois metade da metade, 1/4 aqui, depois metade da metade da metade, 1/8, 1/16, 1/32 e assim sucessivamente. Então vai diminuindo o número de elementos radioativos e aumentando o número de elementos radiogênicos, ou de elementos pares, e aumentando o número de elementos filhos, ok? No caso aqui para 5 meias-vidas. Tá? Então, por exemplo, o urânio 238 e o chumbo 206, aqui nós temos em vermelho a emissão alfa, em azul a emissão beta, e ele vai passar por vários decaimentos, alfas e betas, tá? Até chegar no elemento radiogênico chumbo 206. Então, um decaimento alfa ele transforma em tório 234. Depois de 2 decaimentos beta, ele se transforma no urânio 234. Depois, alfa de novo, tório 230 e assim sucessivamente até que ele chegue no seu estado estável, né? Ou seja, no elemento radiogênico. Então, o urânio 238 vai se transformar no chumbo 206, tá? O número atômico aqui, 92, aqui 82, certo? E vamos falar um pouquinho dos isótopos de carbono. As pessoas costumam falar muito sobre datação por carbono 14. Só que a datação por carbono 14, como
a meia-vida do carbono 14 é muito curta, em torno de 5.700 anos, só podemos datar, obviamente, matéria orgânica e até 50 mil anos. Não vai além disso, tá? Mas ainda assim é bem importante. Então aqui nós temos os isótopos de carbono, carbono 12, carbono 13 e o carbono 14. Esse carbono 14, que vai ter 6 prótons e 8 nêutrons aqui no núcleo, ele é que vai ser instável, tá? Então o que é que vai acontecer? Uma árvore, quando ela está em crescimento, ela vai absorvendo carbono, certo? Para a sua constituição da sua massa. Esse carbono, praticamente metade vai ser carbono 12 e metade carbono 14, tá? Quando a árvore morre, esse carbono 14, ele vai decair para o nitrogênio 14, por uma emissão beta. Então, para o carbono 14, vai se, na verdade, fazer o cálculo do percentual que existe entre carbono 14 e carbono 12 numa árvore ou num animal morto. E a partir daí, né, é que nós vamos saber o tempo em que aquele animal ou aquela árvore morreu, tá? Então, é assim que se faz para o carbono 14. Se leva em consideração a quantidade de carbono 14 em relação ao carbono 12 na árvore ou no animal que está morto. Por quê? Porque o carbono 14 ele vai se transformar em nitrogênio 14 a partir de uma emissão beta, tá? Aqui é a meia-vida de alguns isótopos. Então, nós temos aqui os isótopos pais, os isótopos filhos, ou radioativos e radiogênicos, certo? E as suas respectivas meias-vidas, tá? E a faixa efetiva de datação. Então, o urânio 238 vai se transformar no chumbo 206 e a meia-vida, ou seja, para ter 50% de um e 50% de outro, leva em torno de 4,5 bilhões de anos. A faixa efetiva de datação de 10 milhões a 4,6 bilhões de anos, tá? Os minerais ou rochas que podem ser datadas, nesse caso aqui, 2 minerais, zircão e uraninita. O urânio 235 também vai se transformar no chumbo 206 e a meia-vida vai ser de 704 milhões de anos. Tório, chumbo, tório 232, chumbo 208, a meia-vida de 14 bilhões de anos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente não vai encontrar ainda metade. Por quê? Porque se a Terra tem 4,6 bilhões de anos, não tem como uma meia-vida de 14 bilhões de anos ser identificada. Mesma coisa para o rubídio estronço, também muito utilizado. Olha só a meia-vida, 48,8 bilhões de anos. Então dá para se datar de 10 milhões a 4,6 bilhões de anos. E pode-se achar na moscovita, na biotita e no café dos patos, nesses minerais, tá? E o potássio argônio, 1,3 bilhões de anos, a meia-vida, e a faixa de datação pode ser de 100 mil anos até 4,6 bilhões de anos. E aqui pode ser utilizadas a horniblenda, a moscovita ou uma rocha vulcânica, certo? Bem, para finalizar, vamos falar da dendrocronologia, né, que é uma datação utilizada somente para árvores ainda em vida ou que acabaram de morrer, né? Basta que seja colocado um testemunhador, vai tirar um filete do caule dela e contar a quantidade de anéis claros e escuros que existem, né? Os anéis claros correspondem aos períodos secos e os anéis úmidos ou escuros correspondem aos períodos úmidos. Sabendo de como é distribuído esses períodos num determinado local, né, pode-se estimar a idade da árvore. Essa foi a bibliografia consultada e chegamos ao final da nossa segunda aula, Tempo Geológico. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Acessem lá, as aulas estão no facebook.com/shoamaster e também no canal do YouTube Geologia Básica. Um abraço a todos e até a próxima.